No dia 1º de outubro comemora-se o Dia do Idoso, pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos. Essa data, que marca o dia em que a Lei nº 10.741 do Estatuto do Idoso entrou em vigor, é fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público e para reavaliarmos nossa atitude em relação aos idosos. Então, dia 1º de outubro é o Dia do Idoso. Marca o dia que foi assinado a Lei do Estatuto do Idoso, em 2003, que é quando a gente tem que olhar para esses pacientes acima de 60 anos com um olhar não de que eles não servem mais ou que eles não... que são pessoas que hoje não têm uma finalidade na sociedade, não. Simplesmente porque o corpo faz um envelhecimento natural, a gente chama isso de senescência, e a gente precisa fazer esse acompanhamento com mais frequência. Esse paciente precisa fazer rotina nas unidades de saúde, precisa trabalhar, fazer a prevenção, precisa fazer atividade física, e a gente tem que olhar para esse paciente com um cuidado, entendeu? Essa é a importância. Nas unidades de saúde a gente não tem nada específico para o Dia do Idoso, mas é bom a gente lembrar e trabalhar isso para que os idosos possam procurar as unidades, fazer rotina, fazer acompanhamento, fazer prevenção e tudo mais. Atualmente no Brasil, os idosos representam 14,3% da população, ou seja, 29 milhões de pessoas. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Em 7 décadas, a média da vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45 em 1940 para 75 anos em 2015. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, os cuidados com os idosos se tornaram ainda mais necessários, tendo em vista os problemas causados pela Covid-19. 73% dos óbitos no mundo inteiro foram em pacientes com mais de 65 anos de idade. Então a gente sabe que o maior grupo de risco foi os pacientes idosos. Por uma alteração fisiológica do corpo deles e também porque muitos deles já têm comorbidades, diabetes, hipertensão, e aí quando esse paciente precisa permanecer muito tempo dentro do ambiente hospitalar, ele às vezes não tem uma reserva, e aí é quando a gente acaba perdendo esse paciente. Então, eu tive um paciente de 91 anos, que eu dei alta essa semana, e que ele passou o Covid simplesmente melhor que muito paciente com 20 anos. Só que é um paciente que faz atividade física, é um paciente que tem uma alimentação extremamente irregular, é um paciente que sempre fez rotina. Então, ele tem 91 anos e ele ainda sobe nas árvores para cortar elas, para vocês terem ideia. Então, eu acho que... E é uma pessoa extremamente saudável. Então, hoje não existe mais aquela mentalidade de que se eu estou com um idoso na UTI... para pegar uma vaga e um paciente jovem, eu vou dar para o jovem porque ele tem mais chance. Não, se esse meu idoso é um paciente com poucas comorbidades e que tem uma vida ativa, desenvolve atividades básicas da vida diária, não tem por que eu não pensar nele, entendeu?